Bem, estão aqui o Sonoff Mini R3 e o Sonoff S-Mate. Nesse vídeo nós vamos falar de ligações paralelas, de como nós podemos utilizar o S-Mate para controlar mais de um Mini R3, como nós podemos utilizar também o S-Mate para controlar por vários botões o mesmo Mini R3, e uma novidade, como nós podemos utilizar também o S-Mate para controlar outros dispositivos Sonoff, não só o Mini R3. A gente vai ver nesse vídeo, então, ligações paralelas virtuais, utilizando também interruptores three-way, utilizando interruptores simples, na mesma caixinha, em outra caixinha. Vamos explorar várias possibilidades. Mas antes da gente entrar nesses detalhes, gostaria de lembrar que aí na descrição do vídeo você encontra links para a compra desses dispositivos, outros que a gente também vai mostrar nesse vídeo. E não se esqueça também de deixar o seu like, deixe seus comentários, suas dúvidas, sua opinião. A gente sempre responde. E se você não for inscrito no canal, é muito importante que você se inscreva. Isso nos ajuda muito, não custa nada para você e nos ajuda a continuar trazendo vídeos novos todas as semanas. Bem, nós fizemos um vídeo sobre o Mini R3 e o S-Mate no lançamento deles. Se você não viu, vou deixar o card aí para você dar uma olhadinha. Quando eu fiz aquele vídeo, eu utilizei protótipos desses dispositivos porque eles não haviam ainda sido lançados. Agora que eles já estão nas lojas, eu tenho o mesmo Mini R3, igualzinho ao protótipo, não houve nenhuma alteração, mas o S-Mate sofreu uma atualização. Então, quando você comprar o S-Mate agora, ele vai ser diferente daquele que nós vimos no primeiro vídeo. Essa versão aqui, que é uma versão atualizada. Externamente ela é igual, as funcionalidades são basicamente as mesmas, mas o que muda é a forma de conexão dele com os outros dispositivos. Veja essa imagem que nós temos aí na tela. Nós temos um lado da esquerda em azul e um lado da direita em vermelho. Nós podemos observar que no lado em azul ele fala do E-Link Remote. O E-Link Remote é aquela funcionalidade nova que alguns dispositivos, por enquanto somente o Mini R3 tem, e em breve nós teremos outros, que terão essa funcionalidade, que permite eu conectar o S-Mate para acioná-lo por meio agora, na novidade, por meio de uma cena, que vai ser uma cena diferente das cenas tradicionais. Na verdade, a configuração dela é igual, mas a gente vai observar que ela funciona de forma diferente. Fique até o final aí no vídeo, você vai ver que ela funciona inclusive sem internet. E do lado direito são as cenas normais. Então a grande novidade é que eu posso agora, por meio do Sonoff S-Mate, também controlar outros dispositivos da Sonoff por meio de cenas. Eu não preciso somente controlar dispositivos com o E-Link Remote, Eu posso então controlar qualquer dispositivo por meio de cenas. Vamos agora então fazer os testes, de conexão paralela, vários botões do mesmo S-Mate, um S-Mate controlando vários dispositivos, o mesmo dispositivo sendo controlado por dois S-Mate. Vamos fazer todos esses testes agora. Bem, para os nossos testes eu tenho esses 4 dispositivos aqui, que vai permitir que a gente teste todo tipo de cena, todo tipo de interação com o S-Mate. Eu tenho aqui um Mini R2, está ligado a essa lâmpada. Tenho aqui um conjunto, 2 Mini R3, então os dois ligados aqui. E tenho também um Basic, que está ligado a essa lâmpada aqui. Para fazer os primeiros testes, eu tenho aqui um S-Mate, onde eu liguei 2 interruptores, Então nós temos no S-Mate, se você se recorda, se você não se lembra, dá uma olhadinha no primeiro vídeo que eu fiz. Nós temos algumas diferenças de configuração, mas as conexões são as mesmas, Então ele tem um comum aqui S, e ele tem 3 canais, S1, S2 e S3. Aqui eu tenho 2 interruptores ligados, no comum, por meio desse fio que está com o conector azul. Ele entra aqui no primeiro e vai para o segundo, então ele está ligado aos 2 interruptores. E tenho cada um dos interruptores, um ligado a S1, outro a S2, e o S3 está vago nesse S-Mate. Eu estou deixando o card, então, como eu falei, do primeiro vídeo que eu fiz, onde eu mostro toda a configuração do Sonoff Mini R3 e também do S-Mate. Nós vamos ver que tem umas pequenas diferenças nessa versão nova, e umas vantagens, algumas novidades que vai permitir que com o S-Mate a gente também controle, por exemplo, um Mini, controle um Basic e outros dispositivos da Sonoff por meio de cenas. Bem, nós vamos começar então cadastrando
o S-Mate em um desses dois minis R3 pelo EULink Remote. Então ele vai ser cadastrado e nós vamos observar algumas diferenças já nesse cadastramento. Então eu tenho aqui, como eu falei, dois interruptores. Esse primeiro interruptor aqui, né, que é esse primeiro fio, o S1, ele está ligado nesse interruptor, então o canal S1 aqui e o canal S2 aqui. Notem o seguinte, eu não estou fazendo nenhuma conexão desse lado aqui, que são as conexões de fase do S-Mate. Por quê? Porque eu não preciso delas. Na verdade, elas existem para facilitar quando a gente vai instalar o S-Mate em uma caixinha que já tem ali os interruptores e a fase tem que ir para o retorno da lâmpada. Então eu consigo ligar os retornos aqui para alimentar o Mini R3 que está lá em cima na caixinha ou eventualmente até outro dispositivo. A gente vai poder colocar um Basic, como a gente vai ver, até um Mini, apesar que o Mini, como ele tem conexão para interruptor, talvez não seja o mais adequado para isso, mas funciona também da mesma forma. Então isso aqui, na verdade, é mais uma extensão, ela não é obrigatória, a conexão não é obrigatória, tanto que eu estou com ele aqui solto, né? Eu não tenho nada ligado a ele, somente os interruptores. Bem, vamos fazer o cadastramento então. Bem, abrindo então aqui o nosso aplicativo EULink, eu vejo que eu tenho aqui um grupo, né, para acender os dois R3, então é um grupo que controla os dois R3 ao mesmo tempo. Tenho o Mini R3 que seria esse aqui, está somente com o Mini R3. Tenho um Mini R3 2, que é esse aqui. Vamos apagar os dois. Tenho o Mini R2, este aqui. E tenho o Basic, que é um Basic RF, né? Basic RF R3, que é esse aqui. Todos já cadastrados aqui. O S-Mate, ele tem que ser cadastrado pelo EULink Remote. O EULink Remote nós só temos nesses dois minis R3 aqui. Por enquanto, os outros dispositivos não têm essa funcionalidade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, sei lá, o Mini R3 R2, que é esse que está desse lado aqui, ligado a essa lâmpada, e vou fazer o cadastramento por ele. Então, o que eu vou fazer, então? Eu vou aqui no EULink Remote, Subdevice. Vejam que está 0 a 8. Você, olhando o primeiro vídeo que eu fiz, vê que o número lá é mais alto, né? Então vamos ver essa mudança, mas nós temos uma diferença aqui. Antes eu tinha que cadastrar botão a botão, então eu tinha que cadastrar o botão 1, botão 2, botão 3. Agora quando eu cadastro um S-Mate, faço o pareamento dele com qualquer dispositivo que tenha um EULink Remote, automaticamente já aparecem os 3 canais. Então esses 8 subdevices, na verdade, são 24 botões que a gente vai poder ter. Então não houve prejuízo na quantidade, né, se você pensar assim. E são quantidades mais do que suficientes para o que a gente pretende fazer, vocês vão perceber isso aí durante os nossos testes. Bem, então o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui essa opção de adicionar Remote Subdevice, coloco um adicionar e eu aperto aqui um dos botões. Vejam que ele já cadastrou aqui um S-Mate, vou dizer que ele está no Lab e vou dar um Done. Então ele foi cadastrado, e olha que legal, ele aparece agora aqui no meu aplicativo, né? Antes ele não aparecia, agora ele aparece no aplicativo. Por quê? Porque ele vai poder ser utilizado como cenas. Se eu clicando nele, eu vejo que tem um log aqui, ó, que o canal 1 foi clicado agora, e se eu fizer isso aqui, ó, cliquei o canal 2, o log já vai mostrar que eu também cliquei aqui o canal 2, né? Bom, até agora nada acontece, né? Por quê? Porque eu tenho que criar cenas. Então vamos fazer o seguinte, eu vou para cenas, eu vou adicionar uma cena e eu vou dizer o seguinte, olha, se um device smart, que é o S-Mate, olha aqui os 3 canais dele, que legal. Então com um cadastro só, um pareamento só, eu cadastrei os 3 canais, né? Isso é muito legal. Então eu vou dizer que se o canal 1 dele for clicado, vou salvar essa condição, canal 1 clicado aqui na minha cena, o que eu vou fazer? Por exemplo, eu vou acender o Mini R3 número 1, que é esse aqui. Então eu vou, por exemplo, adicionar um outro Smart Device, o Mini R3, eu vou querer que ele faça, eu posso aqui programar ele para ligar, desligar ou reverter. Vou colocar para reverter, salvar e salvar. Vou dar um nome aqui, então eu vou chamar isso aqui, só para fins da gente fazer os nossos testes, de cena 1. O ideal é você dar um nome que você saiba o que ela faz. Então, acionamento da luz da cozinha, acionamento da luz da garagem. Tá aqui, né? O que eu posso
configurar nessa cena também? Eu tenho a possibilidade aqui de configurar mais dispositivos, né? Posso adicionar dispositivos aqui na parte de ações, né? Bom, ela está salva. Agora, quando eu acionar o botão número 1, ele vai reverter o estado do S-Mate 3. Bacana. Mas qual a grande novidade aqui que eu tenho com essa nova versão do S-Mate que aparece aqui para cenas? Bom, a gente já pode ter percebido. Eu vou criar uma segunda cena utilizando um dispositivo que não tem o E-Link Remote, como por exemplo o Mini R2. Então eu vou novamente em cenas, vou criar uma nova cena, vou colocar como condição o segundo botão aqui do S-Mate. Então eu vou em Smart Device, S-Mate canal 2, vou indicar que quando ele for clicado, né, a condição. Então quando ele for clicado, canal 2, o que eu vou fazer? Eu vou também em outro dispositivo inteligente, que vai ser o Mini R2. E esse Mini R2 eu também vou reverter o estado dele quando eu clicar. Salvei, vou chamar isso aqui de cena 2, né, para que a gente possa diferenciar da primeira. Só para fins de teste, né, como eu falei, o ideal é que a cena tenha o nome do que ela faz realmente, né. E tá aí, cena 2 então, ó, acionando o Mini. Então vejam que legal, com essa atualização, o S-Mate passa não só a poder controlar o Mini R3, como controlar outros dispositivos inteligentes da Sonoff com base em cenas. E essas cenas, você sabe, né, você pode compor vários dispositivos, você pode usar um conjunto, né, de ações, que podem inclusive disparar por uma cena uma outra cena. Então é algo muito interessante, que é uma grande novidade aqui do S-Mate. Então é assim que ele funciona agora. E algumas dúvidas que eu tenho recebido com frequência no canal, depois que eu publiquei o primeiro vídeo, é se eu posso utilizar conexões paralelas no S-Mate. Nós podemos utilizar de várias formas, né? Essa facilidade dele aqui de não precisar de fio e nada, eu posso, por exemplo, pegar um outro interruptor que esteja distante, por exemplo, e ligar aqui ao canal 3, e usar esse canal 3 para acionar o mesmo dispositivo. Então, vamos ver como é que a gente faria isso agora. Eu vou ligar esse interruptor no canal 3 aqui desse S-Mate. Bem, o que eu fiz então? Eu acrescentei esse interruptor, que pode estar longe, ele pode estar lá numa outra parede, desde que eu consiga, né, trazer o fio dele, o par de fios dele, até onde está o S-Mate, e liguei aqui no canal 3. Eu tive que fazer aqui uma conexão para continuar mantendo o comum, né? Então nesse conector aqui vem um fio para o comum aqui do S-Mate, que é o S, e sai um para esse conjunto e outro para esse novo interruptor que eu coloquei. Então aqui eu tenho, né, o acionamento do Mini R3 e o acionamento do Mini R2 como estava antes. E eu não tenho nada ainda nesse botão. Vamos dizer que eu queira fazer um paralelo com esse Mini aqui, né? Então eu quero acionar o Mini por esse botão e também por esse que está numa outra parede distante. O que eu vou fazer? Criar mais uma cena para acionar o Mini R2. Então eu volto lá no meu aplicativo, vou adicionar mais uma cena. O que eu vou fazer? Eu quero adicionar um Smart Device, que é o S-Mate, canal 3 agora, onde está ligado aquele interruptor novo que eu coloquei. Quando ele for clicado, eu vou salvar essa condição. Então quando o canal 3 for clicado, o que eu vou fazer? Eu vou acionar o nosso Mini R2, que já está na cena 2, né? Vou colocar aqui para reverter também, salvar e salvar. Vou chamar isso aqui de cena 3. Então está prontinho. Então vamos ver como é que isso vai funcionar agora. Então quando eu aciono esse botão, acionei o Mini R2. Esse botão ele apagou. Vejam que eu tenho aqui uma ligação paralela virtual por meio de uma cena, utilizando um único S-Mate, um canal disponível dele, né? Eu levei para um interruptor que está distante e eu consigo então ter aqui o meu paralelo. Esse aqui continua funcionando aqui com o R3. Vejam que interessante essa configuração aqui, né? Ah, mas eu posso fazer também um paralelo utilizando um outro S-Mate? Eu posso. Eu tenho aqui um outro S-Mate, onde eu tenho 3 interruptores ligados a ele, também sem nenhuma conexão aqui de fios adicionais, né? Vou abrir espaço aqui para ele.
eu posso fazer a mesma coisa. Vamos dizer que eu queira fazer um outro botão desse aqui, eu também quero acender esse mesmo mini. Então eu quero acender o mini por aqui, controlar por aqui, na verdade, né? Acender e apagar. E também por um desses botões aqui. Aqui eu também tenho, então, a ligação, né, do S, que é o fio comum, ligados aos 3. Eu tenho esse primeiro botão de cima ligado ao S3, né? E na sequência, então, S1, S2 e S3. Tá muito fio aqui, muita confusão, mas é para a gente demonstrar tudo que é possível fazer. Bem, a primeira coisa que eu preciso fazer, então, é incluir esse novo S-Mate, né? Eu tenho aqui já um S-Mate incluso, ele trabalhando já aqui com alguns dispositivos, né? Como a gente pode observar, como a gente já fez os testes, eu quero incluir esse segundo S-Mate. Como é que eu vou fazer? Eu vou em qualquer dispositivo que eu tenha o EULink Remote, que pode ser qualquer um desses dois Mini R3, então vou aqui no Mini R3 2, por exemplo, vou em EULink Remote, vejam que ele já tem o S-Mate cadastrado nele, não tem problema nenhum, posso cadastrar até 8, como a gente viu. Vou cadastrar mais um, vou acionar aqui um botão. Então ele já identificou, eu só vou colocar o nome S-Mate 2, para não confundir com o primeiro, né? Dizer que ele está no laboratório e salvar. Vejam, agora eu já tenho os 3 botões dele também disponíveis aqui para que a gente possa utilizar nas cenas. Então vamos dizer que eu quero controlar, né, como eu falei, esse Mini R2 por esse botão, e eu quero que seja também controlado por esse botão aqui, que é o terceiro, né, 1, 2, 3 desse S-Mate 2. Eu vou lá nas cenas, vou criar uma nova cena, que a condição vai ser, quando eu utilizar um Smart Device, que é o S-Mate 2, canal 3 dele, vou salvar aqui, canal clicado, salvar a condição. Então tá aqui C, né? Eu clicar o canal 3 do S-Mate 2, o que eu vou fazer? Eu vou também no Smart Device, Mini R2, tá aqui. Eu vou reverter o estado dele, né? E vou salvar. E vou dar o nome disso a cena número 4. Salvei. Então aqui funcionando. Vamos testar. Olha lá. Então agora, né, eu tenho um paralelo com 3 botões, né? Primeiro botão, segundo botão, terceiro botão, funcionando perfeitamente aqui naquele Mini R2. Poderia ter feito isso com um dos outros dispositivos, sem dúvida, é só colocar ele na cena. Isso aqui é para demonstrar, então, que eu posso ter um paralelo utilizando o mesmo S-Mate. Então eu posso ter botões distantes, eu posso ter o S-Mate numa caixinha com um botão, mais 2 botões distantes conectados dessa forma aqui a ele. Isso é uma sugestão. Inclusive, muita gente fala, ele cabe numa caixinha com 3 botões. Se eu utilizar interruptores altos como esse aqui, ele não cabe. Né? Se eu olhar uma caixinha, por exemplo, né, fica fácil a gente perceber aqui, ó, que esses interruptores altos não vão fechar com ele. Né? Ele vai conseguir fechar, talvez, se eu colocar ele no meio de 2 aqui, ou se tiver um só. Então eu posso colocar ele numa caixinha com um interruptor, por exemplo, se for 4x2, né? E levar para outros 2. Se eu tiver uma caixinha 4x4, aí sim ele vai ter mais espaço lá para a gente colocar. Então é possível, são possíveis muitas, né, situações aqui que a gente pode fazer. Outra coisa que me foi perguntada também é se eu tiver já um paralelo físico, né? Se eu tiver aqueles botões paralelos tipo three-way, eu consigo utilizar esse three-way para fazer uma conexão, para fazer uma ligação. Então, se eu quiser, por exemplo, substituir esse daqui por um conjunto de three-way, vamos ver como é que isso vai funcionar. A gente vai ver que também vai funcionar perfeitamente, né? Então, o paralelo ele pode ser feito utilizando interruptores comuns, que eu acho mais fácil, ou three-way. Se você já tiver, por exemplo, uma ligação three-way, o que você pode fazer? Você pode ligar esse interruptor na caixinha, né? O S-Mate na caixinha de um deles, você vai ligar o central a um dos lados só, abandona o outro lado, e esses cabos de balanço, você troca lá do outro lado, né? Você coloca um fio aqui, outro aqui, e passa a usar da forma como está esse. Essa é uma possibilidade. Mas se você quiser manter a conexão com cabo de balanço, tudo mais, dessa forma que está aqui. Aliás, se você não conhece
interruptores three-way, não sabe como eles funcionam, não sabe como é que é a ligação paralela física, vou deixar um card aí de um vídeo só sobre esse tipo de interruptor. Inclusive a gente tem um exemplo nesse vídeo utilizando um Mini R2 aí para acionar de forma paralela. Mas vamos fazer o seguinte, vamos substituir agora esse interruptor aqui por esse conjuntinho three-way. O que eu vou fazer? Eu vou desconectar ele daqui e também daqui. Tem muito fio aqui, né, na nossa bancada, mas é a forma que a gente encontrou de fazer todas essas demonstrações. Vou ligar um central dele aqui no canal 3. Eu não vou precisar nem mexer na cena, tá? Eu já tenho a cena do canal 3 funcionando. Eu só estou trocando aqui o interruptor físico no S-Mate. Então liguei um aqui e o outro vai aonde? O outro vai no comum, né? O comum, ele está nesse conector aqui, né? Então vou ligar nesse conector aqui. Até já acendeu, né? Olha aí. Olha que interessante agora, né? Agora eu tenho dois botões aqui, three-way, formato paralelo, acendendo lá o meu Mini R2. Então qualquer um dos dois. Esse aqui também acende, apaguei por aqui agora. Esse aqui também acende, apaguei por aqui agora. Acendi por aqui, apaguei por aqui, acendi por aqui, apaguei por aqui. Então eu tenho 4 botões agora trabalhando com um único dispositivo que é o Mini R2. Sendo que eu tenho 2 botões comuns, né? Esse neste S-Mate, 2 botões three-way, por acaso aqui no mesmo S-Mate, poderia estar em outro, e esse aqui num outro S-Mate. Então vejam quantas formas a gente tem de fazer conexão desse S-Mate no nosso ambiente, né? Dá para atender aí diversas situações. E o que é legal, né, como eu falei e frisei, depois dá uma olhadinha se você não viu o primeiro vídeo, quando você coloca ele numa caixinha que já está pronta ali, né? Eu tenho ali a fase, eu tenho um interruptor comum nessa caixinha, eu tenho a fase passando, o que eu faço? Eu pego essa fase e ligo aqui no L, que é o comum dele, e vou ligar no L1, L2 ou L3, tanto faz, a saída, o retorno da lâmpada. Isso aqui é somente um bypass, tá? Ele vai alimentar o dispositivo que vai estar lá na ponta. Naquele vídeo eu usei um Mini R3 para fazer isso. Então vejam que bacana, né? Aqui acionando um Mini R3, aqui acionando um Mini R2 e mais vários interruptores fazendo a mesma coisa. E outra coisa que você pode estar se perguntando, existe uma diferença entre a cena que eu faço usando o EUE-Link Remote e uma cena normal? Existe sim. Eu acabei de desligar a minha internet, eu estou sem conexão de internet aqui no momento, né? Veja até que os dispositivos estão fora, está piscando, né? Olha que bacana, vou tentar acionar aqui o meu Mini R3, ele acende. Agora eu vou tentar acionar o Mini R2, não acende, por quê? Porque a cena não funciona, porque ele está fora da rede. Agora a cena que eu fiz entre esse Mini R3 e esse S-Mate, ela não depende de internet. Vejam novamente a figura que eu já mostrei no início. Essa imagem mostra bem isso, né? Então as cenas inteligentes que eu faço, utilizando o EUE-Link Remote, que é uma condição que existe aqui e existe no S-Mate, ela permite que eu trabalhe sem internet. Então, inclusive, se eu entrar aqui agora no meu aplicativo, eu vou ver que eu estou totalmente sem internet, ó. Tá tentando conectar, falhou, ele não está achando ninguém. Se eu tentar aqui, inclusive, usar, por exemplo, o Mini R3, ó, falhou. Network, aqui, Network Connection Error. Eu estou sem internet, né? O meu dispositivo aqui, ó, veja, ele não está apontando internet, ele está dizendo que eu estou sem internet. Eu desliguei meu roteador para fazer esse teste. Então, com o roteador desligado, eu ainda consigo utilizar as cenas. Eu sempre erro o botão, esse botão aqui, as cenas que eu fiz utilizando o EUE-Link Remote. Então, veja que diferença bacana. Então, os dispositivos com o EUE-Link Remote, por enquanto, só existe, né, no mercado o Mini R3, logo vão chegar outros dispositivos, funcionam com essa cena inteligente sem internet. Então, finalizando o nosso vídeo, chegando às nossas conclusões, estou colocando a imagem ampliada aí, a gente vê na parte esquerda em azul que o
dispositivo, né, o S-Mate, pode controlar pelo EUE-Link Remote Gateway, que é essa função, outros dispositivos que tenham EUE-Link Remote. Então, no caso, o Mini R3, por enquanto, novos dispositivos chegarão com essa função. Então, ele pode controlar até aí 50 metros de distância, porque é uma função que independe da nuvem, independe das funções normais de cena. Eu já reconectei o meu roteador, vamos ver se agora funciona. Então, voltou a funcionar agora a parte da direita, que é a parte de Cloud, que é o EUE-Link Remote Gateway, fazendo por meio da internet, né? Então, quando eu aciono aqui, na verdade, eu estou mandando um comando via EUE-Link Remote para um desses dispositivos, né, onde ele está cadastrado. Eu cadastrei os dois nesse aqui, os dois S-Mates, e via Cloud ele aciona uma cena tradicional. Essa cena tradicional ela só funciona com a internet. Então a gente tem aqui todos os recursos, né, que a gente testou e tudo mais, e funciona pela internet. Tanto que eu desliguei o roteador, parou de funcionar. Então vejam que legal. Eu passo até agora uma atuação sobre outros dispositivos, uma interoperabilidade que não depende de internet. Bem, é isso que eu queria mostrar então nesse vídeo, mostrar como o S-Mate então evoluiu para essa nova função. Então, ele não faz mais aquele contato direto que eu mostrei no primeiro vídeo, você tem que criar uma cena, mas ela é uma cena especial, você viu isso. Então, quando eu utilizo outro dispositivo com o Link Remote, essa cena ela funciona sem internet, e ele passa agora também a poder trabalhar com as cenas comuns, né, que a gente tem, utilizando qualquer outro dispositivo que apareça na cena. Então, se eu tiver outros dispositivos disponíveis, né, nas cenas do EUE-Link, eu posso cadastrar utilizando o S-Mate. Algumas dúvidas ainda ficam, né? Primeiro, né, já falei da questão da caixinha, se ele cabe ou não cabe, já mostrei que ele vai caber aqui com alguma sorte em interruptores com 2 botões, e de um botão ele cabe, mas eu posso puxar para outros, né, como eu fiz a demonstração com esse. Então, no mesmo ambiente, né, eu posso ter vários interruptores em caixinhas separadas, fazendo a conexão com o S-Mate que está lá numa outra caixinha. Não preciso ter todos os interruptores numa mesma caixinha. Então, isso nós já falamos. Um outro ponto que ainda é um pouco nebuloso, a gente ainda não tem as informações, é sobre a duração da bateria. Ele funciona com bateria, ele não gasta a bateria o tempo todo, isso a gente sabe, né? Ele tem aqui um LED, a gente observa que ele só funciona quando eu clico, né? Então, ele na verdade ele só usa a bateria no momento em que ele emite esse sinal. O resto do tempo ele não usa, ele não tem nenhuma função aqui que precise da bateria, ele não mantém nenhuma conexão com rede, com nada. Nós entendemos que, dependendo do uso, a duração dessa bateria vai ser muito longa, mas no momento em que precisar trocar, você vai ter que abrir essa caixinha e abrir aqui o dispositivo para trocar a bateria. Esse foi um ponto que foi colocado em várias dúvidas. A gente ainda não tem nenhuma informação de previsão de duração, mas a gente sabe, né, que como o consumo é baixo, essa bateria deve durar um longo tempo. E assim que a gente tiver informações mais precisas sobre isso, a gente vai trazer para vocês. Bem, não esqueça então de deixar seu like nesse vídeo, deixe aí também seus comentários, deixe suas dúvidas, a gente sempre responde. E não se esqueça, se você não for inscrito, inscreva-se no canal para que a gente possa continuar trazendo novidades sempre, trazendo vídeos novos todas as semanas. A sua inscrição nos ajuda muito. Muito obrigado e até um próximo vídeo.